Vamos lá, queridos, vamos retomar então o nosso ensino. Vamos ler o texto, que é o texto base para que nós meditemos nas marcas da verdadeira igreja. Vamos lá? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e quem tem cauterizada a própria consciência. Considerando essa terrível realidade que está diante dos nossos olhos e que vai piorar, vai ficar muito pior, como nós podemos encontrar a verdadeira igreja? Eu sei que você de vez em quando pode ouvir de alguém dizendo assim, toda igreja tem complicações, é um povo hipócrita, é um pastor aqui, é um pastor acolá, é dinheiro aqui, é dinheiro acolá. As pessoas, muitas vezes, elas estão procurando desculpas para não frequentar uma igreja, para não ter um relacionamento com a igreja. E a gente sabe que a igreja não é perfeita, mas a igreja de Cristo, ela quer fazer a vontade de Cristo. E no momento que ela quer fazer essa vontade de Cristo, as marcas que se espera dela são as marcas que nós estamos meditando. Então, uma igreja fiel a Cristo necessariamente não vai ser uma mega igreja. Uma igreja fiel a Cristo necessariamente não vai ser uma pequena igreja. Uma igreja fiel a Cristo necessariamente não vai ser aquela que vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Não é aquela que vai ter milagres ou aquela que você não vê milagres. Nós precisamos entender que a igreja fiel a Cristo é aquela que vai estar de acordo com as Escrituras. Então, dito isso, irmãos, o que nós meditamos no último domingo? Nós falamos que essas marcas, elas começaram a ser apresentadas de maneira mais real num dos tempos críticos, né, que foi o período da Reforma Protestante. Porque lá havia só uma igreja. Qual era a igreja? William. A católica romana. Muito bem. E agora nós somos o quê? Católica apostólica. Muito bem, você aprendeu, rapaz. Quase que eu usei isso ontem para seu favor. Mas ele aprendeu que nós somos católicos apostólicos. Aí o pessoal ia saber que era você, né? Mas justamente isso, né? Essa distinção aconteceu ali porque a Igreja Católica arrogou para si, chamou para si essa ideia de que ela é a única igreja verdadeira. E quando você faz isso, meu querido, não importa quem você seja, você está agindo como uma seita. Então, você me perguntar, a Igreja Católica é uma seita? É. Por quê? Porque ela diz que a salvação só está presente nela. No dia que a Igreja Presbiteriana afirmar que a salvação só está presente dentro do presbiterianismo, pode sair correndo dela. Pois é. Pode não estar, não. Use o termo também. Também. Aí fica melhor. Também nela, ok? Também. Segunda coisa, irmãos. Nós respondemos a pergunta: para que definir as marcas? E aí não é para dizer que aquela é falsa, aquela que é verdadeira, porque em essência não há uma igreja perfeita. Nós não temos como afirmar essa é a igreja verdadeira e não temos condição total de afirmar essa é uma igreja falsa. Mas nós temos que refletir. Então as marcas existem para a nossa reflexão. Elas nos apontam o norte para que nós façamos um exame da nossa realidade. E assim você vai começar a entender, aquela igreja é mais pura em relação a essas marcas. Essa igreja é menos pura em relação a essas marcas. Essa igreja não tem marcas. Espera aí, se ela não tem marcas, alguma coisa está errada. Deixa eu fugir desse negócio aqui. Deu para entender, irmãos? Isso é fundamental. Eu fiquei aí um mês, trocando áudios com um ex-pastor adventista agora. O cara é pastor adventista, entrou em crise. Aí ele me mandou aqueles textões no WhatsApp. O negócio é tão grande que eu falei assim, meu Deus, não dou conta não. Aí de tudo, ele perguntou de tudo. Qual a sua opinião sobre juízo investigativo, aniquilacionismo? E começou. E eu trabalhando doido, ter que responder esse negócio. Eu escrevi um texto, né? Mas ele estava tão ansioso, eu tinha que mandar um áudio. Eu mandei um áudio de 30 minutos para ele. Podcast. 2. Né? Mandei para ele. E aí eu vi depois uma postagem no Facebook dele, ele saiu.
saiu da Adventista. Aí a minha oração é que ele encontre uma igreja bíblica. Não adianta sair da Adventista e ficar por aí achando que ele é igreja. Porque não é. Ele tem que fazer o quê? Procurar uma igreja mais próxima das marcas, né? E essa foi minha orientação para ele. Eu espero que ele encontre esse caminho, né? Terceiro, e quantas marcas são? Essa é a pergunta. Quantas marcas são? A resposta correta qual é, Vivi? Depende, muito bem. Por que depende, gente? Porque talvez a Dulce fale assim, eu acredito em 7 marcas, porque eu sou uma pessoa chique. Né? Mas talvez a Jaqueline fale, eu prefiro uma só. Eu acho que tudo deriva de quê? Da primeira, que é a palavra. Eu acredito em 2. Mas o que nós sintetizamos aqui? Que a maioria apresenta quantos? 3 marcas. E quais são as 3 marcas? A primeira palavra é pregação. O que diz então? Qual é a primeira marca? Pregação fiel. Muito bem, vocês estão lembrando. Segundo? Sacramento. Veja que não é só a administração do sacramento. A administração correta. Correta. Por isso que eu boto só uma palavra. Eu estou fazendo vocês lembrarem, ok? Terceiro, exercício de quê? Da disciplina. Mas o quê? Exercício bíblico ou fiel da disciplina. Porque exercer a disciplina também, por si só... Bíblico e fiel ou fiel. Ou fiel. É a mesma coisa. São sinônimos nesse sentido. Porque bíblico é fiel. Fiel é bíblico. Não tem diferença. Não existe uma palavra exata para isso, né? Mas jamais você pode ser só exercício da disciplina. Por quê? A Assembleia de Deus pode disciplinar porque você está usando calça. Isso é exercício fiel da disciplina? Não. Você não tem embasamento bíblico nenhum. É claro que se você está na Assembleia, você se submeteu àquela autoridade, você se submeteu àquela realidade. Agora, se nós formos olhar para a Escritura, nós vamos encontrar isso? Não. Por isso que é um exercício fiel ou bíblico. Fiel baseado na Bíblia. Isso. Fiel, quando fala fiel, de fé, baseado nas Escrituras. Né? Deu para entender, irmãos? Então vamos lá. Falamos então da pregação fiel das Escrituras e mostramos que ela é a primeira e mais importante, porque naturalmente todas as outras marcas vão depender dela. A visão que você tem da Escritura é a visão que você terá das demais marcas. E nesse sentido nós falamos, aí eu lembro que eu disse, irmão, eu podia falar, como diz lá em Minas, né? Trocentas coisas. Trocentas. Mas nós não temos tempo para falar de trocentas coisas. Então, eu analisei a realidade e eu sintetizei em 2 que eu considero mais importantes nessa aplicação. Então, a pregação fiel das Escrituras é importante para nós, por quê? Porque ela engloba toda a Escritura. Pregar fielmente a Escritura significa ter toda a Escritura como palavra de Deus. Então, se alguém diz para você, olha, a palavra de Deus só está aqui e acolá, fuja disso. Se alguém está pregando só em Salmos, ou só no Novo Testamento, ou só no Antigo Testamento, tome cuidado. Por quê? Porque a pregação fiel das Escrituras, ela engloba toda a Escritura. Deus nos deixou esses 66 livros, meu irmão, não foi à toa. Ela é a palavra de Deus. Então nós não podemos selecionar textos. Deu para entender? É por isso que tem muito pastor. Eu não sou adepto dessa ideia, mas tem muito pastor, por exemplo, que gosta de... Vamos supor, chegou na igreja agora e ele vai começar a pregar. Ele começa então em Gênesis 1:1. Domingo que vem. Gênesis 1:2. Talvez ele aumente um pouquinho. Gênesis 1:2-5, né? Gênesis 1:7-9. Por quê? No coração dele, ele quer ser um pregador expositivo, no sentido de ele não quer fugir de nenhum texto da Escritura, porque você sabe, tem textos nas Escrituras que são mais difíceis, correto? Então o que um pregador geralmente tende a fazer? Ele tende a fugir dos textos mais difíceis e se aproximar dos textos mais fáceis. Quando você é esse tipo de pregador expositivo no sentido homilético da palavra, da apresentação das Escrituras, se você prega assim,
você vai pregar toda a Escritura, você não vai fugir de nenhum. Então, por isso que muitos seguem esse caminho. Mas eu não estou falando necessariamente disso, porque isso é um estilo de pregação. Quando eu falo de englobar toda a Escritura, eu estou falando de que todo o embasamento, toda a doutrina, toda a ação, toda a vida da igreja, ela precisa ser pautada em toda a Escritura. Deu para entender, irmãos? Isso é a pregação fiel. Nós não vivemos partes da Bíblia. Vivemos a Bíblia por inteiro. Deu para entender? Amém? Segundo, nós mostramos que essa pregação fiel é o quê? Ela é expositiva. E aí, mais do que um estilo de pregação, como eu acabei de dizer, porque você ouve direto isso, são pregadores expositivos, esse não é um pregador expositivo, aquela coisa toda. Veja, eu não estou falando disso. Quando eu falo de pregação expositiva, eu estou dizendo de o pregador falar o que o texto diz. É isso. Então eu comentei aqui com algumas pessoas, por exemplo, que me perguntaram na última aula. Aquele texto que os amigos trazem um paralítico, né, à presença de Jesus e descem ele pelo teto. Lembra? Você lembra disso? Desce, abre o teto, desce. E Jesus vê, o que Jesus faz? Cura. Talvez você não tenha nenhum conhecimento bíblico teológico, mas de cara você tem que pensar assim: Jesus é o centro desse negócio aqui. Primeira coisa que você vai entender, Jesus é o centro. Por quê? Porque aqueles amigos estão levando o paralítico para quem? Para Jesus. Então, você está vendo que Jesus é a pessoa mais importante. Está ali, ó. Toda a mensagem vai vir dessa realidade. Tudo que está no entorno daquele texto está em torno de que Jesus é a parte mais importante. Jesus é poderoso para curar, Jesus é poderoso para mudar vidas, Jesus é poderoso e misericordioso. Você vai trabalhar essas realidades dentro do texto. Mas aí o pregador que não é expositivo, ele vai dizer assim: então vocês percebem que tem 3 amigos? Tem 3 amigos. Pois é. Um é o pai, o outro é o filho e o outro é o Espírito Santo. Não. Aí já seria demais, já. A Bíblia, ele diz assim, a Bíblia não diz o nome desses amigos. E realmente não diz. Mas eu vou dizer hoje. Ninguém tem amigo. Você entende? Sentiu? Deu um arrepio aí? Deu. Deu um arrepio? Deu. Quase que eu Que é assim que funciona. Mas eu vou dizer hoje. E aí você fica, revelação, né? Bombástico, vai vir. E o nome do primeiro amigo é amor. O nome do segundo amigo é esperança. O nome do terceiro amigo é fé. Como é que você sabia, Doce? Você que pregou? O que é isso, irmão? Isso é uma alegoria. Pegou um texto narrativo, explicitamente narrativo, e transformou numa alegoria. Gente, o amigo ele podia ter fé, ele podia ter esperança, podia ter amor, não podia? Mas o texto está falando disso? Não está. Então, quando um pregador é expositivo, ele se limita ao que o texto está dizendo. Ora, o texto não está dizendo nem de amor, nem de fé, nem de esperança dos amigos. Ainda que eu possa acreditar que isso seja verdade, mas não está no texto. Mas está no texto que Jesus é poderoso para curar. Está no texto que Jesus é poderoso para salvar. Está lá no texto. Então você deixa isso de lado, porque você não é um pregador expositivo. Você pega o que é importante, descarta, e pega o que é secundário e torna principal. Como se fosse uma revelação sobrenatural do Espírito Santo. Deu para entender, irmão? Outro exemplo que eu citei é aquele que a nossa irmã Gemima perguntou, né, na última aula. E os poderes do céu serão abalados. Que a palavra no grego é uranos. E alguém percebeu isso e falou assim: poxa, uranos lembra urânio. Então os poderes do urânio serão abalados. E aí nós temos o quê? Uma profecia da bomba atômica. Jesus. Isso é uma exposição expositiva? Não. Então é isso que você tem que observar. E eu falo isso com carinho para vocês, meu querido, por quê? Porque a igreja ela é mestra de gostar desse tipo de coisa. A igreja gosta dessas coisas, de revelação dessas coisas. Falar assim. Nossa, a igreja gosta. É um glória a Deus. A Rosilene é a primeira que vai falar glória a Deus lá, tá aí? Por quê? Porque é bonito.
É bonito. A alegoria é sempre bonita. A alegoria sempre é especial. Ela tem um recurso interessante de utilizar, porque é uma comparação interessante. Na Bíblia nós podemos encontrar algumas alegorias, no sentido de aplicá-las, sim. Mas isso não é ser expositivo. Deu para entender? Segundo, então, vamos avançar. Qual é a segunda marca da igreja? Vamos juntos? A administração correta do sacramento. dos sacramentos. Veja, irmãos, nós vamos ter uma aula à frente sobre os sacramentos. Vou falar sobre eles especificamente. Então, hoje eu não vou me deter em explicar exatamente um e outro nas suas bases bíblicas. A ideia é só da administração deles. Deu para entender? Aguarde a lição que nós vamos falar deles. Então, nós estamos falando da administração correta desses sacramentos. É disso que trata. Então, o que a palavra do Senhor fala? Um texto para fundamentar o primeiro sacramento, o batismo. Então, veja. Nele também fostes o quê? Circuncidados. O que é a circuncisão mesmo, gente? É aquela marca da antiga aliança, onde todos que eram circuncidados faziam parte do povo de Deus. Então todo homem era circuncidado em Israel ao 8º dia, e através dele toda a sua família fazia parte do pacto com Deus. Então o marido, o homem, o patriarca, cria, né? E naturalmente toda a sua família fazia parte do pacto. Né? E aí está. Paulo pega essa linguagem e ele diz que nós fomos circuncidados. Não por intermédio de mãos, então é outra coisa. Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma ponte da circuncisão do Antigo Testamento e dizendo que agora o que há é a circuncisão de Cristo. Uma circuncisão espiritual diferente. É por isso que nós não temos esse problema mais na igreja, né? Não temos que ficar circuncidando os homens por aí. Apesar que seja importante para alguns, né? Não é no sentido espiritual da coisa, né? E aí o que diz o texto? Tendo sido sepultados juntamente com ele, ou seja, morremos com Cristo, junto com ele estamos. E quando isso aconteceu? Quando essa ligação nossa com Cristo, a morte com Cristo, a vida com Cristo, a nossa vida e a vida dele, quando essa relação se dá? O texto diz aonde? Qual que é o símbolo? No batismo. É o batismo que é a marca dessa relação. A relação que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, em um texto. A relação que nós morremos juntamente com ele, em outro texto. Em outro texto, quando carregamos a cruz juntamente com ele. O que marca essa relação? Qual é o sinal visível deste pacto? A circuncisão? Não. A nova circuncisão. A circuncisão em Cristo, que tem o nome de quê? Batismo. Então, meu irmão, justamente essa é uma das maneiras que a gente percebe essa relação do batismo com a circuncisão, e é justamente por isso que você batiza o seu filho. Não é porque ele crê ou deixa de crer, mas é porque ele faz parte do povo da aliança. É por esse pressuposto. Então vamos lá. Segundo texto. Agora o segundo sacramento. Qual é o segundo sacramento, gente? Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu recebi do Senhor e entreguei para vocês. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e também tomou o cálice. Eu não botei o texto inteiro. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. E aí diz, fazer isso, hein? Aqui está a ideia do sacramento. Algo que tem que ser agora repetido na igreja em memória do Senhor. Então nós temos o batismo e temos a Santa Ceia. Esses são os dois sacramentos. E como é que nós administramos corretamente esses sacramentos? É a grande pergunta. Então, meu irmão, a segunda marca trata-se de quê? Da palavra de Deus simbolizada. É por isso que eu disse anteriormente que todas as demais marcas dependem da primeira.
A visão que você tem da palavra de Deus é a visão que você terá dos sacramentos. Então veja, se você tem uma posição correta em relação às Escrituras, a sua posição dificilmente será diferente em relação aos sacramentos. Por quê? Aquela é a palavra pregada, explanada, explicada, ensinada, e essa é a palavra visualizada, simbolizada. É um sinal visível de uma graça invisível. Então vamos repetir isso aí. É um sinal visível de uma graça invisível. Agora vamos junto, em uníssono. Vamos lá? É um sinal. Essa é a definição de um sacramento. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Qual é o sinal visível do batismo? Não, visível. Visível. Água. Quanta água? Vou falar mais para frente, mas é água. É água. Qual que é o sinal visível da ceia? Pão e o vinho. Cálice. Vinho. E qual que é a graça invisível do batismo? Também, mas lembre-se, a primeira realidade do batismo é pacto, selo, marca. Né? Então, para aqueles que se arrependeram em Cristo Jesus, o batismo marca o quê? A sua salvação, a sua regeneração, aquela lavagem dos pecados, o selo do Espírito Santo, tudo isso é verdade. É a mudança de vida, é a regeneração, é a transformação. Mudou, é nova criatura. É isso que significa o batismo. Amém? Essa é uma realidade invisível. A gente pode até chutar, mas nós não somos infalíveis nessa realidade. E a da ceia? Qual é a graça invisível? Redenção e justificação. Também, mas lembre-se que o Senhor, quando ele fala da ceia, ele aponta para alguma coisa interessante. Ele fala, porque não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei convosco nos céus. Ou seja, a ceia tem um elemento de esperança. Né? Promessa. O que mais? Ela fala do sacrifício de Cristo? Fala também. Se você participa, é porque você já participou desse sacrifício também. Então veja que são elementos. E tudo isso comunica graça na sua vida. É por isso que falamos que os sacramentos são meios de graça. O que quer dizer isso? Deus, na sua bondade, através dos elementos da ceia, através do batismo, ele comunica graça às nossas vidas. Ele nos abençoa, ele nos fortifica, ele nos fortalece, ele aumenta a nossa fé, a nossa esperança, a nossa comunhão. Esses elementos, os sacramentos, são abençoadores na vida da igreja. Amém? Agora, tenha-se para cuidado com até quando, né? Inclusive, para Paulo, ao fazer isso, você está anunciando a morte do Senhor até o dia que ele vem. Até que ele venha. Então, ou seja, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Né? É. Anunciando esse as duas sacrifício verdades. E a esperança de que ele voltará. Justo, bem colocado ali. Né? E você esperou até o final para ver se ia falar isso, como eu não falei, você falou. Muito bem, muito bem. Então, veja que Agostinho falou, né? Ele disse o quê? Une-se a palavra ao elemento e o que você tem? O sacramento. É isso que acontece. É por isso que simbolicamente, em algumas igrejas que tem mais espaço, a nossa não tem esse espaço, infelizmente, mas geralmente a mesa da ceia é posta à frente do púlpito. Você já reparou isso? Aqui nós o que acontece de lado. Eu acredito que é por uma questão de espaço. Não sei qual é a visão do pastor Pedro. Também. Mas colocar a mesa de lado tem um simbolismo. Se você faz propositadamente. Quando você coloca ela na frente do púlpito, você também está fazendo isso de maneira o quê? Proposital. Porque você está dizendo o quê? Que a palavra e o sacramento comunica também o quê? A palavra. Isso é uma questão que nós estudamos, mas que ninguém sabe disso, obviamente. Mas que é um fato. Então, até a composição dos móveis no espaço do culto tem um significado. Quando você coloca à frente, você está fazendo isso que eu estou dizendo. Você entende que é a palavra simbolizada.
Quando você coloca de lado, geralmente você tende ela como memorial. A mesa, a ceia, como memorial. E para nós a mesa não é um memorial. Mas ali não é questão de Não é essa não. espaço. É, espaço. Eu lembro aí que foi um acordo feito com um comitê de eventos para ficar... Ninguém sabe disso. Não tem problema nenhum. Gente, ninguém está pecando nisso. Você acabou de abrir para o público. Mas ninguém está pecando nisso. Veja, a posição da ceia memorial, ela é de Eurico Zwingli, né? Ele divergiu com Calvino sobre essa questão, mas ambos eram reformados, né? Nós entendemos que a ceia, Cristo está presente de uma maneira espiritual. Ou seja, Cristo abençoa a igreja através da ceia por meio do Espírito Santo. Deu para entender? E o Eurico Zwingli, ele entendia que era um memorial, era só uma lembrança. É isso. Isso tem a ver com as igrejas também, que às vezes deixam a mesa montada o tempo todo, né? Igual a gente faz tira, Fica o tempo todo, né? Algumas, por exemplo, colocam a mesa de um lado e o batistério do outro. Acontece também. Porque aí fica... Como é que fala? Esqueci a palavra. Simétrico. Fica simétrico. 2 itens um do lado e outro do outro, né? Mas, claro, se você colocar à frente, você está fazendo um percurso mais reformado. E o povo que defende que tem que ter Santa Ceia todo culto? Sem nenhum problema. Não, tipo assim, mas qual que é, o que eu não fiz bem a minha pergunta, o que dá crédito a esse argumento? O fato de você não ter nenhum argumento contrário. Lembre-se, bíblico. Sim. Porque a Bíblia diz quantas vezes você tem que ministrar a ceia? Diz, irmão? Não, é isso que eu quis dizer. Todas as vezes, né? Todas as vezes. Então, por exemplo, você pode fazer todo o culto. Pode fazer uma vez no ano. Então, ao longo da história da igreja, eu lembro que em determinadas situações, a ceia foi ministrada uma vez no ano. Na congregação, né? Não lembro. Uma vez no ano? Uma vez no ano? Em outras situações... Atenção, gente. Em todas as situações, todo culto. Agora a questão é a seguinte. Por que nós fazemos uma vez por mês? Por um princípio de observação pastoral. Porque se você faz todo domingo, o povo tende a acostumar com aquilo. A não valorizar tanto aquilo. Mas você também não pode deixar o povo sem ceia fazer uma vez no ano. Então, uma vez por mês, parece-nos que é uma medida responsável de administração. Mas se o conselho da igreja por resolver falar assim, vamos dar a ceia a todos os cultos, tem algum erro teológico? Tem. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Uhum. Sim. E a igreja americana faz todas as vezes que eles têm um culto, eles fazem Santa Ceia. Lá no Brasil, o missionário ia uma vez por mês só. Uhum. Ficava só obreiros. Acontecia muito. Acontecendo um culto. Acontecia muito. E quando o missionário ia lá, uma vez por mês, ele fazia a Santa Ceia. Ele era ordenado para fazer a Santa Ceia. Justo. E aí acabou virando tradição. Pode ser, né? Não deixa de ser uma verdade, mas pode ser muito. Mas às vezes era 2, 3 meses que demorava também para o pastor rodar todos os campos e voltar. Os que ficavam lá não eram ordenados para outra. Justo. Alguém mais levantou a mão? Diga. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, como se chama o lugar que batiza? Eu conheço... Batistério. Batistério? Que eu conheço como tanque batismal. É porque isso é na Batista. Ah, tá. Não tem também diferença do lugar que No conceito reformado, o batistério é uma bacia. Não tem o diácono segurando a bacia? Pensa no diácono segurando a bacia virando um móvel. Um pedestal. Um móvel. Ah, tá. Então, seria o Alice segurando petrificado. Entendeu? É isso. Então, ali é uma bacia, mas ela está no móvel. E esse móvel, ele é assim como você move o gasofilácio, que é onde aqui não tem também. O gasofilácio, mas lá no Brasil você vê o gasofilácio, né? Então, seria a estrutura do gasofilácio com uma bacia com água em cima. É isso. Tá, e aí quando seria o tanque, as igrejas que batizam por eleição, tipo, que elas colocam o tanque embaixo do altar, também não tem... Isso é coisa de igreja anabatista, né? É outra coisa.
Não tem diferença. Não tem. Para eles, o significado de batismo é diferente do nosso. Tá, a outra pergunta é a Igreja Católica que ela dá hóstia, não é isso? Ela É. dá aquela... Segura essa pergunta da Igreja Católica. Tá. Segurei. Deu para entender, irmãos? Vai esquecer, com certeza. Então veja o que é importante, irmão. Quando você administra corretamente os sacramentos, você tem que entender que o corpo de Cristo, ele é contido e distinguido pela correta administração dos sacramentos. Veja que eu vou falar do exercício fiel da disciplina, mas a Santa Ceia, de certa maneira, ela traz um nível de disciplina. Por quê? A ceia é dada para todo mundo? Por que não, gente? O Cristo não é amor, não é paz, não é igualdade, fraternidade, união. Não. A ceia é para aqueles que têm um relacionamento real com Jesus. Então, na ceia existe um nível de disciplina, porque o corpo de Deus, o corpo de Jesus, ele é distinguido. É por isso que você vê lá na frente, o pastor falou, se você é membro desta igreja, ou se você é membro de uma outra igreja evangélica. Por que evangélica, gente? Porque entre evangélicos e reformados, a base doutrinária é similar naquela espinha dorsal. Então, para nós, a visão de ceia pode diferir de algum elemento ou outro, alguma coisinha ou outra, mas em si, existe mais coisa que nos une do que nos separa. Agora, se um espírita aparecer, ele pode tomar Santa Ceia? Não. Meu filho, não é nem sua fé. Por que você quer tomar ceia, meu filho? Tem que explicar a sua própria doutrina? Porque... Hã? Se quiser pegar e Não pode. vai negar para ele. Sim, totalmente. Não, você não vai participar. Não. Não. Mas nesse caso, a Santa Ceia passando, os elementos passando perto, é ele que vai. Nenhum vai dizer assim, ó, você tá fora. Veja, Dulce, sintetizando. Se o Estevão estiver passando entre as pessoas e alguém levanta para tomar e ele não sabe quem é, ele tomou, pegou e tomou o juízo para si. O Estevão tem culpa disso aí? Não. Agora, a partir do momento que o Alice está disciplinado, por exemplo, ou ele sabe que o Alice é um ateu, ele sabe, conviveu com o Alice, ele sabe que o Alice é um ateu. Aí o pastor dá todo o cerimonial e ele levanta, e o Estevão sabe disso. Quando ele passa pelo Alice, você não pode tomar não. Tem que falar, sim. Não, ele vai agir pastoralmente, mas ele não vai... Se Pode for não. ao contrário, se o Ares não levantar e ele sabendo que não está em disciplina, não está nada, mas se ele não levantar por algum motivo, talvez do coração dele, Porque você bateu nele, por exemplo. Se ele não quis participar? se ele não quis parar de participar, ele falou assim, sei lá, ele sentiu que ele está em pecado, alguma coisa assim. Ele está errado. Mas aí passa o presbítero, ele vê qual é a atitude do presbítero, ele tem que chegar depois. Não, o presbítero não vai entregar porque ele está sentado. Foi Não pedido vai para ficar em entregar, pé. Mas ele pode chegar ao conselho e depois falar, o irmão tal. Claro, óbvio. deve. Na verdade, nem no conselho. Primeiro ele vai chegar perto do ar. Por que você não participou da ceia, meu irmão? Tá, e Ele é um membro da igreja, não é? Tem que perguntar, né? e assim, a pessoa tem que estar batizada primeiro para depois tomar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia. Sim. Então, É o mesmo como sim, né? Então, também não tem como o presbítero saber quem é. Não, veja, quando o presbítero não sabe quem é, De outra igreja, tipo, atenção, gente, quando o presbítero não sabe quem é, o presbítero tem culpa, gente? Não. Nós estamos falando quando nós sabemos do pecador miserável, do Não, ateu. mas de uma forma Entendeu? geral, o pastor pode falar lá na frente, tipo, você que vai participar. A gente sempre fala. Ele sempre Sempre fala. fala. É isso que o pastor falou da igreja. Se você for nessa igreja, Deixa eu só concluir com ela. igreja evangélica, Então, atenção, gente. Eu sei que isso é um assunto polêmico, mas guarde no seu coração a seguinte afirmação. Quem são responsáveis para cuidar da palavra de Deus, da disciplina e da administração dos sacramentos na igreja? Quem? Pastores e presbíteros. Quem então tem que fazer esse processo? Então, se um presbítero está vendo que um ateu está pegando a ceia, o que ele tem que fazer? Tomar na boca dele. Tá? É isso. Nós não seremos. Veja, irmão.
nós não seremos levianos. Veja, nós não seremos levianos, igual o Alice falou aqui, não seremos assim, ok? Mas vamos demonstrar, atenção irmãos, vamos demonstrar biblicamente que aquela pessoa não pode participar, pastoralmente. Mas é preciso que, se isso acontecer, nós temos que ter essa coragem. Por quê? Exercício fiel da disciplina. Se você não consegue disciplinar numa situação dessa, você não vai disciplinar nunca. Sim. Já teve caso na nossa de crentes, professos, membros da igreja, que não levantou para o passeio, foi falar no conselho. Para explicar para ele que é. Justo. A Bíblia fala assim, examine o homem a si mesmo. Uhum. O elemento da igreja, o momento da Santa Ceia, é para ele se examinar a si mesmo. Sim. E participar. Sim. Não ficar, não, a minha esposa me bateu. Correto. Então veja, irmãos, o que o presbítero Estevão está falando aqui é importante. Veja, você não deveria, atenção, você não deveria de participar da ceia por causa de pecado. Por quê? É óbvio, né? Quanto é que você não peca, meu filho? Se você quiser santidade para tomar a santidade. Meu Deus do céu. Segurei. Veja, não é isso. Agora a questão é, você tem um problema, uma situação que não tem como resolver antes da ceia. Então resolve com Deus primeiro, ok? Depois participa da ceia e depois resolve o que você tem que resolver. Não deixe só. Resolve o que você tem que resolver. Agora, não deixe de tomar ceia. Por quê? Porque a ceia é meio de graça. Você, quando deixa de tomar, você está deixando de ser abençoado por Deus. Deu para entender? É isso. Então não deixe, porque a ceia é força, é alimento para a sua vida espiritual. Sim. O Fábio primeiro, que o Fábio pediu primeiro. No pacotão dos evangélicos que o senhor colocou aí, tipo assim, luterano, pentecostal, todo mundo, né? Vamos supor. Quando a gente fala evangélico, o termo no sentido estrito, ele está pensando nas igrejas até pentecostais, luteranos, né? Metodistas, assembleianos, batistas, até igrejas neopentecostais, eu não vejo um problema em si, né? Mas, quando você foge dessa realidade, um católico, por exemplo, um católico não deveria participar da ceia do Senhor na igreja presbiteriana por causa da doutrina dele. Ele não precisa nem que eu fale para ele, porque a doutrina dele já diz que a salvação só está onde? Se você toma ceia na igreja presbiteriana, você está trazendo o que para a sua vida? Condenação, meu filho. Porque aqui é só perdido. Salvo é lá. Você tem que tomar o quê? A hóstia lá com o padre. Se você toma aqui, você está virando pagão. Entendeu? É isso. Então, não faça isso, meu cara. Já seria um argumento, né? Então, assim, teologicamente não deveria. Então, às vezes, as pessoas elas estão tomando porque elas não conhecem sequer as suas próprias doutrinas. É interessante isso. Não, só complementando isso aí, a respeito de pessoas que às vezes não tomam a Santa Ceia e falam, não vou tomar porque eu estou em pecado. Mas eu vejo um pouco, ou totalmente, né, das igrejas protestantes, pentecostais do Brasil. São todos assim, que eu conheço. Eu cresci assim, minha mãe sempre falava, estou em pecado, não posso tomar Santa Ceia. Uhum. Falta de conhecimento da palavra. Sim. Então, assim, eu acho que quando eu vejo pessoas falando isso, é porque tem uma... Sim. Foi falta de ensino. Sim. Aquela parte do versículo que traz condenação para si, fica focado no perigo. Sim, a Bíblia fala dessa condenação. Porque, claro, a pessoa quando ela toma indignamente, ela vai ter a consequência do seu ato. Assim como um presbítero vai ter a consequência do seu ato se ele não cuidar da disciplina e da administração correta. Assim como a pessoa que não sabe de nada levantou lá para tomar. Ela também vai sofrer as consequências. Né? Os católicos, eu vou falar por mim, que eu nasci na igreja católica e tal. Por exemplo, eu fui batizado na igreja católica, só que na realidade... Você fez crisma? Fiz tudo. Primeiro com coroinha, derrubei a santa do padre lá e me deu um tapão, nunca mais voltei. Foi usado por Deus. Assim, a gente
aquilo ali, como eu te explico, a gente vai aprendendo aquilo ali, e na nossa cabeça, na cabeça de muitos, não estou falando de todos, eles não sabem nem o motivo que eles foram batizados. Ele não entende. Eu estou falando porque eu fui ali, católico não lê a Bíblia, é muito difícil. Tem, lógico que tem, muitos católicos lêem a Bíblia, mas 80% não lê a Bíblia. E a gente é batizado nessa condição que o senhor falou, que, sabendo que, por exemplo, batizou você salvo, mas muita gente não tem essa... A teologia, como é que se diz? A teologia comum da Igreja Católica, aquela dos membros, eu tenho que batizar meu filho, senão ele vai morrer pagão. Isso. E ela está em consonância com a doutrina, realmente, porque se não batizar, ele vai ser pagão mesmo. Por isso que corre. Deixa só a Gemima... Eu tenho uma amiga católica que quando ela vê qualquer pessoa fazendo uma coisa errada, ela fala, não deixa de batizada, não. Por quê? Veja, uma diferença aqui, ó. Olha isso aqui. Eu não ia explicar isso não, mas vou explicar porque eu estou vendo que vocês estão falando. Oh, Jesus. Palavra latina, né? Ex opere operato. Ex opere operato. Repita comigo o latim, vocês estão aprendendo latim. Ex opere operato. Veja, o que é isso? A Igreja Católica entende que quando ela administra os sacramentos, ela administra ex opere operato, que significa o quê? Que os elementos contêm graça em si, conferem graça à pessoa. Então, o que quer dizer? No que a Merinha falou de uma maneira bem simples se a pessoa faz algo errado é porque ela não é. Porque se ela fosse batizada, o que aconteceria? A água que foi jogada sobre a cabeça dela agiria ex opere operato e ela não cometeria esse erro. Por quê? Porque a água a abençoou. A água lhe deu essa graça de não errar. É isso, não, é isso aqui, ó. Entendeu? É isso. E por quê? Por quê? Aí você vai no culto católico, o que tem lá? A hóstia. O que é a hóstia, gente? A hóstia é o corpo de Cristo. Quando você coloca a hóstia na sua boca, a hóstia age como? Ex opere operato. Significa o quê? Que ela está te dando uma graça especial. É o próprio corpo de Cristo que você não está mastigando e está engolindo. E aí quando você come o corpo de Cristo, seria no estilo Majin Buu. Deixa eu ver, alguém pegou a referência? Pegou? Pegou a referência? Se você come o corpo de Cristo, você vira Cristo, praticamente. Você vive a vida de Cristo. Por quê? Porque Ele dá essa capacidade de você viver. A hóstia, aquela pergunta que eu vou fazer, é similar à Santa Ceia. É, Eucaristia, as duas Eucaristias. A nossa Eucaristia nós chamamos de Santa Ceia. Okay. A Eucaristia católica é o momento da hóstia, quando o padre pega o vinho e molha, né? E coloca na sua boca. Sequinha? Olha só, Gente, cada um toma a sua cruz, né? Mas eu chamo a atenção. Peraí, segura aí, Fabinho, segura aí, atenção, Gemima. Depende do padre, gente. Gemima. Eu acho que o importante é a gente parar e fazer uma reflexão, todos nós, porque quantos de nós, as pessoas entre nós que tiveram em outras religiões, faziam ou não faziam os sacramentos, não conhecendo, e também estavam em outras religiões e seitas que defendem e operam dessa maneira. Eu acho que vale muita reflexão da falta de empenho que a gente tem em estudar e entender aquilo que a gente está defendendo. Porque isso aí são valores que eu fui católico, nasci dentro da Igreja Católica também, não sabia, tipo assim, de muita coisa que a gente estuda, só que muitas, eu não posso colocar a culpa só na igreja. E da mesma forma, eu como presbiteriano, como eu estou tendo como é a minha postura, né? Os sacramentos da igreja, o que a gente defende, porque muitas vezes a gente vê o departamento de ensino trabalhando para a gente poder ter um ensino de qualidade e a gente não dedica a energia que precisa naquilo ali, o tempo, o estudo e tal. Então, transferir a responsabilidade é muito fácil. Sim. E eu acho que o momento é bom para a gente avaliar também como a gente vem desenvolvendo isso dentro do nosso dia a dia hoje. Tá? Sim. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão fazer hoje é a seguinte.
Se vocês observarem, porque é aquela coisa, o conselho da igreja, ele não é onisciente. Eu sei que vocês acreditam às vezes que é, mas não é. O pastor também não é onisciente, não. Por isso que é importante comunicar as coisas com o pastor, né? Eu lembro disso porque às vezes as pessoas vão para o hospital, por exemplo, aí naturalmente elas esperam a visita de quem? Pastor. Mas elas não comunicam. Ninguém comunica com o pastor que está no hospital. Aí o que acontece? O pastor não vai. Por quê? Ninguém não ficou sabendo. Mas aí é o pastor Pedro, né? Mas veja, Pedro. Veja, Leandro. Ele é o pastor Pedro. Ele é Pedro. Sob essa pedra edificarei a igreja. Eu sou apenas um anjo, entendeu? Uma criatura qualquer. Ele não, é Pedro. Mas veja, eu lembro que eu tinha uma irmã que ela era enfermeira-chefe lá do hospital. Aí eu falava com ela, entrou um membro aqui, você me liga, por favor. Ela era minha espiã. Aí ela ligava, pastor, fulano deu entrada aqui. Aí eu já chegava lá e o pessoal, pastor, mas como o senhor ficou sabendo? Ah, pois é, minha filha, estamos aqui. Em toda a cidade. Então veja, irmãos, nós não somos oniscientes. Aí o que você sabe a partir de hoje, por exemplo? Você sabe que pessoas que não são, portanto, da mesma fé, não devem participar da ceia, né? Você está sabendo de uma maneira mais enfática que pode ser, inclusive, rejeitada para essa pessoa. Se você sabe, por exemplo, que o Eli, ele não tem condições de participar, e participou, o que você deveria fazer? Chegar nele primeiro. Bom, se você tem uma intimidade com Eli, fale com ele. Mas, nesse caso, eu indicaria para você conversar com o presbítero. Sim, pastor, agora chegou na pergunta. Agora encontrou de novo. Encontrou? Vamos encerrar contigo. A gravidade do pecado, né? Porque a gente sabe que todos nós, ao respirar, já estamos pecando. Fomos concebidos em pecado, eu sei. Mas existem pecados que são mais graves. Então, a questão da pessoa se... Exemplo. Como é que fala? Desanimar. Não. Negar a pessoa deixar de tomar ceia porque ela está em pecado grave. Não. Se ela está em pecado grave, deveria haver, então, uma outra... Terceira marca. Qual que é a terceira marca? Disciplina bíblica. Exercício bíblico da disciplina. Eu te pergunto, quem é que disciplina na igreja? Conselho. Quem disciplina na igreja? Quem disciplina na igreja? Mas, se seguir o pensamento, por exemplo, que você está sugerindo, quem vai estar disciplinando? Você mesmo. Você está autodisciplinando. Tá, mas a exortação não tem que começar da pessoa fazendo individual? Chamar uma testemunha. Não, aí por isso que eu citei. Qual é o exemplo? Que ela pecou na noite anterior, por exemplo, uma pessoa que tem tendências homossexuais. Na noite anterior ela cedeu. Aí no domingo ela está lá. Ela vai chegar no culto. Ela não vai tomar ceia, Ela vai chegar no culto. Ela vai procurar o pastor e vai falar: pastor, olha, fiz isso, tal. Vai apresentar a sua situação. Ela não vai participar da ceia naquele dia, porque ela já colocou o seu pecado, né? Confessou o seu pecado. Ela vai passar pelo conselho, o conselho vai discipliná-la, e durante aquele tempo de disciplina ela não vai participar da ceia, né? Mas veja que toda a ação de um cristão tem que ser por meio da sua liderança pastoral. A igreja somos nós. E quem é que tem o papel da disciplina? É o pastor, é o conselho, são os presbíteros, né? Então, se você joga para si essa ideia, sempre, você está se autodisciplinando, né? Então, no caso de pecados, vamos dizer assim, não tão graves, né? Como você falou, a gente confessa e deixa. Mas nesse caso, considerando o efeito desse pecado, então essa pessoa deveria procurar o pastor. Fala, pastor, não apresentei. Se ele não tomar e procurar depois, também não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. A questão é que ela não pode se autodisciplinar. Caso o pastor não saiba, deve tomar. Não é isso? Oi? Caso, suponhamos por algum motivo, ela não fale com o pastor. Aí não deve tomar. Não deve tomar. Entendeu? Porque ela vai procurar depois. Ela já tem consciência do seu pecado. Né? Ela já sabe. Então ela não vai tomar por causa disso. Mas ela tem que, concomitantemente, informar desse pecado. O que ela não pode fazer é omitir
esse pecado e ficar vivendo assim, não vou tomar ceia, eu vou lutando aqui, Exatamente. hoje eu não tomo. Não cair na tentação, Tá, não. sábado à noite eu tomo. Quem é que trata o pecado na igreja, gente? Conselho. Então isso tem que ser repassado. O presbítero veio, quem é membro não tomou, e ele procura esse membro. Sim. No mesmo dia, esse membro é procurado. Deu para entender, gente? Atenção. Fechou? Não fechou ainda, viu? Porque hoje não deu tempo. O Fábio nem ouviu ali. Hoje não deu tempo. Mas, gente, então, domingo que vem, eu vou entrar no aspecto prático da administração correta dos sacramentos, ok? Para a gente fechar esse assunto. Amém? Muito bem. Então, pense nisso. Vamos todos juntos aqui domingo que vem continuar. Vamos orar? Vou convidar ali nosso irmão Leandro, Diácono Leandro. Olhe para nós, por favor, meu querido.